Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Votos de muita paz. Como habitualmente, durante a semana, temos este momento em família para podermos aprender mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, para melhorarmos também o ambiente no nosso lar, para podermos pôr em prática esses ensinamentos na nossa vida e, como habitualmente, não se esqueçam de colocar a jarra com a água, os copos, em número suficiente para todos os participantes. E para prepararmos o nosso ambiente, a nossa mente, vamos escutar uma canção. Página 32, Cântico de Esperança. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar connosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor o levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Senhor, no refúgio do nosso lar, onde nos encontramos, permite que agora esses protetores amigos
se façam mais presentes. Dá-nos o ânimo, a força e o entendimento, para que a tua luz irradie na nossa pequenina casa. Que os teus ensinamentos sejam farol para todos nós, que se possam espalhar por todos os elementos que aqui se encontram, num ambiente fraterno, num ambiente de paz, num ambiente de luz. Permite, pois, Senhor, que estes momentos de felicidade se possam repetir, se possam prorrogar no tempo. Que o teu carinho e o teu amor nos permitam resplandecer junto dos outros tudo quanto nos ensinaste, em palavras, em ações, em sentimentos. Ajuda-nos, pois, amigos e protetores, a levar a mensagem de Jesus um pouco mais longe. Que assim seja. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma leitura no capítulo 10, item 14. Perdão das ofensas. Quantas vezes terei de perdoar ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus, que deve calar na vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande nas suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo, por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de ti mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não te tem Ele perdoado sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos devolverá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Baixai-vos, porque o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, olha sempre para nós, olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade de seres perdoados. Se os seus atos foram pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum merecimento em relevar os erros dos vossos irmãos, se eles não vos tivessem feito, senão feridas ligeiras. Espíritas, não vos esqueçais jamais que em palavras, como em atos, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o de facto. Esquecei o mal que vos tenham feito e não penseis, senão numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve afastar-se dele, mesmo pelo pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece.
Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: não tenho nada contra o meu próximo. Simeão, Bordeus, 1862. A mensagem de hoje do Espírito de Maria Teresa de Magalhães, no livro Vem Comigo, psicografia de Arnaldo Costeira, intitula-se Segregação. É próprio do estado evolutivo da Terra. O egoísmo, o orgulho, a prepotência, o complexo de superioridade, a vaidade, a casta social são ainda ervas daninhas de uma sociedade distanciada da vida espiritual, mergulhada no materialismo generalizado que se esconde muitas vezes por detrás de capa religiosa, onde a hipocrisia campeia como galracho destruidor. Não te detenhas na condenação sistemática deste estado de coisas. As minorias ainda não conseguem fazer-se ouvir no meio do ruído devastador do preconceito social e dos interesses economicistas. Faz a tua parte em ti mesmo. Dá o exemplo permanente de tolerância, de compreensão, de misericórdia, de perdão. Na hora extrema do testemunho, ele que só conhecia a linguagem e a ação no amor, perante a turba deslocada e cega pela manipulação soez, ergueu os olhos e disse: perdoa-lhes, Pai, que não sabem o que fazem. Compreende e vibra. Todos somos irmãos, mesmo os equivocados. A lição que Jesus nos trouxe e seu maior exemplo são o farol para guiar as nossas vidas. O seu exemplo na cruz, nos seus momentos derradeiros na sua passagem pela terra, mostrou-nos que, pelo exemplo, o verdadeiro sentido da sua existência e da nossa necessidade, quando reconheceu que nós necessitávamos de perdão. E é esse perdão que anima os nossos corações, e essa necessidade dada através do exemplo do Mestre Jesus, de que todos nós estamos nessa caminhada evolutiva e todos nós somos irmãos, e foi como irmãos que Jesus nos olhou, porque conhecia cada um de nós, conhecia as nossas imperfeições, mas sabia que dentro de nós habitava a chama do amor de Deus, a chama trina, a chama que anima o nosso ser, que nos faz seguir adiante. Porém, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos impede muitas vezes de enxergar o quanto ainda necessitamos alcançar, avançar. Jesus falou a partir do seu coração, e era através do seu coração e do seu exemplo que ele ensinou a todos nós nessas sucessivas vidas. O grande desafio nosso, ainda hoje, enquanto espíritos encarnados, é olharmos-nos como irmãos e, acima de tudo, termos coragem de não de apontar os erros, que para nós é muito mais fácil apontar os erros do meu irmão do que olhar sinceramente para mim e ver o que preciso melhorar, como preciso avançar. Essa partilha do amor vivo é que nos faz avançar. Quando nós, diante de uma injúria, de uma calúnia, de alguém que nos ofende, necessitamos olhar para nós e diminuir, nos humildar. E quando nós conseguirmos finalmente libertar-nos, porque o perdão começa conosco, começa primeiramente por perdoar-nos a nós mesmos. E quando isso acontece, a sensação de liberdade, de paz que habita o nosso ser e de compreensão, porque todos nós, todos os dias, cometemos infrações às leis de Deus. E necessitamos, como o próprio Evangelho diz, Jesus conhecia cada um de nós, e Deus conhece a cada um de nós, e sabe e nos compreende
nos entende, sabe que necessitamos a cada dia dar passos, superar a nós mesmos, superar as nossas vaidades, o nosso orgulho, que impede de enxergarmos que estamos juntos nessa caminhada. Se alguém que consideramos hoje inimigos, porque os temos tanto na vida encarnada como também no plano terrestre, plano espiritual. E Jesus nos chamou a atenção quando nos disse: se vais fazer primeiro a oferenda no altar, vai primeiro ter com teu irmão. Perdoa-lhe as ofensas e depois vem te apresentar a tua oferenda para o Pai. Assim, o nosso trabalho diário, o convite que Jesus nos faz, é que façamos esse trabalho diário de olhar a cada dia aquilo que fizemos e pensar se aquilo, não só pelos atos, mas acima de tudo pelo pensar, podemos perdoar pela palavra, mas em meus pensamentos, em meus sentimentos, aquela mágoa ainda continua e eu posso fazer um papel e representar. Mas quando o perdão vem do coração, um perdão sincero e da compreensão que um dia nós vamos ser capazes de alcançar esta perfeição, que possamos nós seguir o convite e o exemplo de Jesus e os conselhos de Santo Agostinho, quando dizia que ao final de cada dia que nós possamos olhar para trás, rever tudo aquilo que fizemos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, não é de uma hora para outra, não é numa encarnação, mas se pouco a pouco nós pudermos praticar isso no nosso dia a dia, nós poderemos estar dando passos para um dia nós alcançarmos essa perfeição. Que Jesus possa nos abençoar. Será talvez a coisa mais difícil de aliviarmos naquilo que são os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o ato de perdoar. Lendo a mensagem de Jesus, os textos escritos e anotados pelos evangelistas, é muito habitual que as leituras que vamos obtendo se refiram àquilo que é a interpretação literal da palavra. E é muito possível que ao longo dos tempos as religiões, na sua forma habitual de esclarecer as coisas, nunca chamassem a atenção dos leitores para aquilo que é a importância de podermos entender, sobretudo, o sentido espiritual que as frases anotadas podem representar. Então temos vindo, ao longo dos séculos, certamente, a adquirir certo tipo de atitudes, de pensamentos, de desculpas, que nos vêm agravando a questão fundamental que está por trás do não sabermos perdoar. O egoísmo, o orgulho, como diz a segunda leitura, a vaidade e por aí adiante, são esses monstros que todos carregamos ao longo dos séculos. E a nossa doutrina, a doutrina espírita, vem-nos explicando, esclarecendo com detalhe, através da reencarnação, que sendo situações que não somos capazes de eliminar numa vivência só, a sua repetição vai se enquistando naquilo que é o nosso procedimento, o nosso comportamento, e vai sendo cada vez mais difícil pormos de parte aquilo que nos confunde, nos retrai, nos evita muitas das vezes sermos capazes de calar em pensamento e em atitude, em boca, a uma afirmação menos positiva do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso adversário. Há uma história curiosa que de vez em quando lembramos do nosso irmão Divaldo Franco, quando alguém um dia, nesta passagem do Evangelho, lhe terá dito que já tinha perdoado as 490 vezes que o Evangelho recomenda. Tinha perdoado àquele ou àquela que lhe tinha ofendido. E Divaldo riu-se pela singeleza, pela simplicidade da observação
que tem a ver, de facto, com aquilo que é a nossa interpretação das palavras. O que lá diz o Evangelho é 70 vezes 7, que são 490 vezes. E para essa pessoa, como já perdoou 490 vezes, a próxima já não ia perdoar. Claro que Divaldo, com a sua sabedoria, como Jesus o fez no seu tempo a Pedro, lhe disse 490 vezes é o sentido literal que tu entendes, minha irmã, minha boa irmã. Mas o que Jesus quer dizer é sempre, perdoar sempre, seja o que for, de que maneira for, conforme venha a afronta, a calúnia, a perseguição, o mau pensamento do adversário, ou seja ele quem for. E então é bom que a gente vá percebendo de facto que, sobretudo, temos que interpretar bem aquilo que são os sentidos espirituais que estão por detrás da grande mensagem do Mestre. A doutrina espírita tem essa grande missão, esclarecer-nos a todos nós esses pontos que são nevrálgicos das nossas vidas, mas são importantíssimos para que possamos mais rapidamente ir compreendendo que a melhor resposta à resposta agressiva do nosso adversário é de facto um pensamento de paz. Pensando ou dizendo, se quisermos, em poucas palavras, que Deus te pague, que Deus te ajude. Eu perdoo-te, que Deus te ajude. É a forma talvez mais simples de aliviarmos aquela vibração negativa que nos é lançada num momento qualquer, na nossa família, na nossa casa, seja onde for, que nos atinge se nós formos capazes, não formos capazes de lançar sobre essa vibração a outra atitude positiva pensando em Deus. Porque se o fizermos, essa barreira se cria e essa possibilidade que nós vamos repetidamente enraizando nos nossos princípios, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, vai nos permitir mais rapidamente chegarmos a compreender e chegarmos a sermos capazes de saber perdoar. Saber perdoar é colocar de parte, de uma vez por todas, essa expressão. Perdoar é não sentirmos nada por ninguém, é sabermos compreender a dificuldade que ele tem, que ela tem, de não responder da forma como responde tão infelizmente e tão inferiormente. Então que o sentido das palavras de Jesus e esta forma mais detalhada que a nossa doutrina nos permite colocar para a reflexão de todos, permita que neste momento aqueles que nos possam ouvir entendam que de facto, havendo o perdão, há um princípio que é o princípio de nós nunca nos revoltarmos nem nos respondermos de forma negativa àquilo que é a infelicidade do outro. Sabemos pelas leis, sabemos pelos regulamentos, sabemos pela mensagem de Jesus que tudo o que fazemos de mal vamos achar no mesmo comprimento de onda, com a mesma velocidade, com a mesma profundidade. Está escrito no Evangelho de São Mateus. Então, se está escrito, porquê é que vamos utilizar, noutro capítulo qualquer, interpretações ou fórmulas que às vezes julgamos muito dignas, mas que de facto não correspondem àquilo que é o apelo do Cristo. Jesus, com a sua ternura, com o seu carinho, com a sua bondade, soube perdoar a todos. Em todas as expressões ele o afirmava, como na cruz, como dizia a nossa companheira, ele soube perdoar àqueles que inclusivamente o quiseram flagelar. Então que este tema de hoje, porque é um tema que é candente no dia-a-dia das pessoas, na sociedade em geral, seja um tema de reflexão profunda, para que de uma vez por todas saibamos experimentar, praticar, colocar no nosso dia-a-dia essa decisão definitiva de perdoarmos totalmente aos nossos adversários tudo aquilo que eles eventualmente ainda tenham contra nós. Jesus continua a ajudar-nos e fortalecer-nos. Nesta noite, irmanados por estes ensinamentos de Jesus,
vamos irradiar por todas as famílias desavindas. Desavindas porque não conseguem perdoar-se uns aos outros. Pedimos também por todas as pessoas a quem ofendemos e que nos ofenderam. Que saibamos pôr em prática estes ensinamentos da Boa Nova. Que o nosso coração seja uma porta aberta para o amor, para a compreensão. E pedimos, principalmente, por todos os nossos irmãos que não conseguem perdoar, porque as ofensas são gravosas e nós ainda somos muito imperfeitos. Que saibamos todos, pois, unidos neste amor, nesta paz de Jesus, sabemos que o perdão é o caminho para a união. Que assim seja. Página 42, Rainha Santa. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas. Está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós. Vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, da Assis distante São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, vem-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. É agora a hora de bebermos a água que colocamos no início da reunião e que a espiritualidade amiga fluidificou para nosso bem. Vamos aproveitar as vibrações no nosso lar, este ambiente de paz, de tranquilidade, para podermos conservá-lo por mais tempo, para beneficiarmos dele. Lembramos que estaremos de volta amanhã com mais uma transmissão em direto pelas 20h30 da nossa associação, com uma palestra pública, e na sexta, no mesmo horário, estaremos novamente convosco. Desejamos a todos um bom resto de dia ou de noite, consoante a hora e o local por onde nos estão a escutar, votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.